Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre do ano de 2024, trimestre que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Meus amados irmãos, hoje nós vamos começar a tratar a lição de número 5, a lição que tem por título A Missão da Igreja de Cristo. E para essa lição, o texto áureo está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo de número 42. E diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Não é, irmãos? Realmente é uma grande verdade, não é? Quando a igreja adora a Deus e forma discípulo, ela testemunha, de fato, das insondáveis riquezas de Cristo. Queridos, a leitura bíblica em classe está em 2 livros, não é? Vamos fazer a leitura em 2 trechos da Bíblia Sagrada. Primeiro, no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João Marcos, capítulo 16, dos versículos 14 ao 20, onde diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes haver falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. A segunda leitura, o segundo trecho que vamos ler hoje, está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. Onde diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus amados irmãos, os objetivos dessa lição são refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos, não é? E pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Preste bem atenção que, se nós analisarmos a história
não é? Se nós procurarmos saber um pouco acerca da história da igreja, nós vamos observar que através dos séculos, ou no decorrer dos séculos, a igreja, não é? A história da igreja, ela foi marcada por grandes testemunhos de fé, não é? Também superações e vitórias que Deus concedeu na proclamação do reino aos perdidos. Então isso aqui são fatos, irrefutáveis, não é? No decorrer da história da igreja, nós vamos ver muita coisa ruim, como muita perseguição, muita gente que desistiu, enfim, mas também vamos ver extraordinários testemunhos, né, irmãos? Você imagine aí os irmãos, você está em determinado lugar e de repente vir do céu um som e encher toda a casa, não é? E as pessoas verem línguas repartidas como que de fogo, que pousam sobre cada um dos que estavam naquele lugar em obediência a Jesus. E por que não falar tantas outras coisas, como a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão, não é? Os milagres que aconteceram, que se fizeram em nome de Jesus. Então, irmãos, são muitas histórias aí, testemunhos, superações, muitas coisas que mesmo quem não tem um profundo conhecimento da história pode relatar. Agora, nós vamos observar no Novo Testamento também tem um rastro de fracasso, né, irmãos? E de falhas trágicas, digamos assim, de uma nação que se desviava dos propósitos de Deus. Né? Então, o autor da lição, ele cita o Salmo 78, e ele diz, assim como Asaf conclama o povo escolhido a uma autoanálise, né? Com a finalidade de manter-se fiel ao Senhor e não mais se desviar dos santos propósitos de Deus, então esta lição é um convite do Espírito Santo, digamos assim, para nós fazermos também uma autoanálise enquanto igreja de Cristo que nós somos, né? Enquanto parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo que todos nós somos. Então, nessa lição, eu vou mostrar para os irmãos um pouco acerca de algumas missões da igreja. Então, eu quero frisar para os irmãos, mostrar para os irmãos que a igreja ela é chamada, e é a finalidade da igreja, para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Então a igreja, dessa maneira, proclamando a mensagem da cruz, ela cumpre o propósito de Deus como eleita, não é? Quando ela participa da grande comissão que foi deixada pelo seu fundador Jesus Cristo. Então, como consequência, aqui eu quero mostrar aos irmãos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel nesse século que nós vivemos. Então, a igreja de Cristo, ela exerce uma grande missão nesse mundo, não é? Que é proclamar as boas novas de salvação. E aí, nós vamos ter isso, a igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo. Ela exerce essa grande missão que é proclamar o reino de Deus, não é? Que foi estudado na lição passada. Agora, assim como a nação de Israel, a igreja ela foi escolhida por Deus. Aliás, assim como a nação de Israel foi escolhida no Antigo Testamento para ser um reino sacerdotal, não é? E nação santa, a igreja também foi instruída e instituída, por sinal, com fins específicos. Então, quando lemos, por exemplo, o Novo Testamento, nós vamos perceber claramente qual é a missão da igreja, com I maiúsculo, nessa terra. Tá certo? Qual é a missão da igreja nessa terra? Então, quero mostrar para os irmãos que a missão da igreja inclui deveres para com Deus, não é? Tal como adoração e serviço cristão, também deveres para com o mundo, que é a evangelização e as missões transculturais, e também deveres para com todos,
como é, por exemplo, a intercessão, o serviço social e também alguns deveres com ela mesma, com a própria igreja, como a comunhão e o ensino da palavra de Deus. Vou começar aqui falando acerca da pregação e da instrução. Então, primeiro, um dos deveres da igreja, não é? A proclamação das boas novas. Então, como já estudamos na primeira lição, a igreja foi fundada por Cristo, né? Ela foi projetada por Deus, fundada e fundamentada em Cristo, e inaugurada pelo Espírito Santo. Agora, fundada por Cristo, ela foi fundada como uma instituição para abençoar o mundo. Então, essa missão, ela é exercida, não é? A missão de abençoar o mundo através da pregação da palavra. Não é, irmãos? Então, aqui eu quero frisar para os irmãos a diferença entre missão e deveres. Né? Os deveres estão incluídos na missão. Né? A missão é proclamar as boas novas. Agora, dentro dessa missão, a igreja, com I maiúsculo, tem alguns deveres. Então, aqui eu estou falando de proclamar as boas novas. A igreja foi fundada por Jesus Cristo com o objetivo de abençoar o mundo. Agora, ela abençoa o mundo por meio da pregação do Evangelho. Então, 1 Coríntios 1:21 diz: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, logo após Jesus ter ressuscitado, ele comissiona os discípulos a pregarem o Evangelho. A Bíblia diz que ele lança-lhes a incredulidade em rosto e chama-lhes a atenção. O que é que vocês estão fazendo aqui, entristecidos, acabrunhados? Vão por todo o mundo e pregam o Evangelho a toda criatura. Então, referindo-se a essa missão, o evangelista Marcos ele usa o verbo grego, não é, kerissó, que é traduzido como proclamar ou pregar, tá certo? Então, é o sentido no sentido de um arauto, não é, que proclama alto. Então, que proclama, algo, alguma coisa. Então, esse verbo ele ocorre cerca de 61 vezes no Novo Testamento e é o termo que é utilizado, né, para mostrar João o Batista, né, pregando no deserto da Judéia, e Jesus Cristo quando ele também começa a pregar. Não é? É bem interessante isso aqui. Também vou voltar a falar sobre isso mais na frente. E qual é o objeto da pregação? Quanto ao objeto da pregação, nós podemos começar a analisar aqui outro termo usado com frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão, tá certo? Que é o evangelizou, não é? Evangelizou. Né? Então esse verbo, segundo o autor da lição, ocorre 54 vezes no Novo Testamento e no sentido de trazer as boas novas ou pregar as boas novas, não é? Grandes notícias, tá certo, irmãos? Pregar, trazer novas de alegria. Então, nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, não é? A uma pessoa. Então, nesse sentido, os cristãos primitivos, conforme Atos 5:42, eles não cessavam de ensinar, não é? De anunciar Jesus Cristo. Então, pregar a palavra de Deus, pregar Jesus Cristo, não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, tá certo? Então, aqui eu poderia fazer várias colocações acerca da própria pregação, não é? Então, pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa, mas proclamar ao mundo caído que Jesus está vivo e pronto para salvar, não é? Então, pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus que foi revelado por Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Aqui a gente não pode esquecer o que é pregar. E também discipular os convertidos. Né, irmãos? Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja.
enquanto discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Só lembrando aos irmãos que aqui o autor cita, não é? Ele cita o verbo discipular do grego mateteo, não é? Que ocorre 4 vezes no Novo Testamento, no sentido, enquanto o substantivo discípulo de matetés ocorre 261 vezes. Então, esse sentido aqui é o de alguém que é instruído ou treinado para alguma coisa. Então, é o termo que é usado em Mateus 28 e 19 para designar a grande comissão. Tá certo? Mateus 28, 19, só lembrando aos irmãos, que diz assim, ó, nesse sentido de que o discipulado é instruir os que estão do lado de dentro. Aí vem algumas observações. Aqui é um assunto que eu amo, né, irmão? Está no meu coração, que é o discipulado. Então, discipular, a Bíblia diz, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Algumas versões, como a versão da lição diz, ensinai todas as nações. Aí a Bíblia diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais uma vez cita o verbo ensinar. Ensinando-os a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado. Então, essa observação é muito boa. Primeiro, discipular, não é, irmãos? Ensinar alguém que está dentro, tá certo? Instruir os que estão do lado de dentro. E aí, lembrando aos irmãos que do lado de dentro nós temos vários públicos. O público principal, que são os novos convertidos, que quando a gente diz que o público principal do discipulado são os novos convertidos, a gente subentende que todo mundo que não é novo convertido já está preparado, devidamente instruído para ser crente. Quando a gente vai ver que isso não é verdade, não é, irmão? Isso aí não é realidade. Então, quando vamos estudar sobre o público-alvo do discipulado, só um parêntese aqui, daí a gente tem pessoas que se converteram recentemente, pessoas que voltaram recentemente, né? Se converteram, saíram e agora voltaram. A gente tem crentes antigos que nunca foram discipulados, a gente tem desigrejados que estão dentro da igreja, mas não valorizam a igreja, ou pregam contra. Então, são vários públicos. Então, nós temos que discipular, né? Então, é papel da igreja, é missão da igreja, é um dos deveres, das obrigações da igreja. Então, a igreja, ela não é formada apenas por crentes. A igreja, com I maiúsculo, ela é formada por discípulos, né? E aí uma observação sábia da lição, a igreja, alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir, de passar para outro o que aprendeu, né? E vive por meio de Jesus Cristo, tá certo? Então, nós precisamos estar na igreja e precisamos ser discípulos também. Segundo ponto da lição fala acerca da adoração e da edificação. Então, nós temos aqui, primeiro, que a igreja como uma comunidade adoradora. Então, a adoração, adorar, significa dar glória que é devida somente a Deus. Dentro da contextualização bíblica, tá certo? Adorar é dar glória devida, ou seja, nós devemos glória, segundo está lá no livro dos Salmos, dar a Deus toda a glória que é devida, nós devemos glória a Deus. Então, dentro da contextualização bíblica, adorar é dar a glória que é devida somente a Deus. Então, é tirar a atenção de nós mesmos, né, para centrarmos unicamente em Deus. Então, a adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Então, a adoração não é algo que se faz apenas no momento do culto público, ou mesmo no culto privado, por exemplo, no culto doméstico. Então, tem a ver com a nossa maneira de ser, não é? De agir, de viver. É viver a vida para Deus, não é, irmãos? E esse é o sentido da palavra latreia, do grego, que é traduzido como adorar. Então, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:1, ele roga à igreja
que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a palavra culto, aqui nesse texto, ele traduz, né, do termo grego latreia. Então o sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. Então adorar a Deus é dedicar-se por completo a Deus, é entregar-se por completo a Deus. Então nós adoramos a Deus quando praticamos qualquer ato, qualquer ação, tá certo? Que declara a nossa total dependência e adoração a Deus. E total dependência, né, irmãos, do próprio Criador. Então é viver totalmente para o Senhor. Nesse sentido, a gente adora a Deus com todas essas ações, como por exemplo, quando louvamos, quando glorificamos, quando praticamos os deveres que estão constituídos dentro da missão da igreja, e também, né, irmãos, quando ofertamos, tudo quanto nós fazemos reconhecendo a grandiosidade que nós devemos dar para Deus, né? Então isso entra no contexto da adoração. Também a igreja é uma comunidade edificadora, não é? Também é uma comunidade edificadora. Ou seja, é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Então, do grego oikodomé, não é? Que é traduzido como edificar, então ela é usada no seu sentido literal de construir um edifício, não é? E metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Então, no primeiro sentido, não é? Ela é usada por Jesus com referência, quando Jesus faz referência à casa que é edificada sobre a rocha. E no segundo sentido, a gente tem Efésios 4:12, tá certo? Onde o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, não é? E mestres para edificação do corpo de Cristo. Então a função de todos os que estão ali não é a função de julgar. Daí a gente tem que ter cuidado com essa lição, porque ela pode abrir, se o professor não tomar cuidado com os objetivos da lição, ela pode abrir precedentes para murmuração. Então, a função de profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres não é outra senão a edificação do corpo de Cristo. Não a função do ministério público do céu, porque isso não existe. Nem tampouco a magistratura do céu, porque só tem um, né, irmãos, que exerce essa magistratura. Então, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais. Trazer edificação à igreja, tá certo? O objetivo dos dons é glorificar a Deus e a edificação da igreja. Então, quem fala, por exemplo, em línguas em público, sem interpretação, edifica a si mesmo, não é? Não edifica a igreja. E não entendeu, porque a igreja simplesmente não entende o que foi falado. Então, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem edificar uns aos outros. Aí entra algumas questões, né, irmãos, que às vezes a gente evita falar, mas é necessário falar. Por exemplo, por exemplo, o Mário Sérgio é pastor de igreja e é pastor pentecostal, crê na atualidade dos dons, é batizado no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em outras línguas. Então, só que tem um detalhe, né, irmãos? Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando fala da ordem do culto, ele ensina as pessoas a edificar. Vamos supor, nessa questão da língua estranha. Eu estava num lugar pregando e uma pessoa se levantou e começou a gritar na igreja que era Deus, não sei o quê, não sei o quê. E hoje eu digo para você, meu filho, se conserte, não sei o quê. E a pessoa para o culto para falar uma profecia para uma pessoa. Daí depois eu fui ensinar, não, irmão, tá errado. Você não pode parar o culto para falar para uma pessoa, não é? Se é para uma pessoa, chama ele e fala com ele. Ou se for falar em línguas estranhas em alta voz,
interprete, ou que haja alguém que interprete para trazer edificação para a igreja. Isso aí são coisas da Bíblia, né, irmãos? Isso não esfria o fogo pentecostal da igreja. Pelo contrário, isso aí edifica, isso traz edificação, isso traz... Deus é glorificado por meio disso, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vou continuar para eu mesmo não começar a murmurar. Então também, ó, a gente pode falar aqui da comunhão e da socialização, tá certo? Então, a fé na esfera fraternal. Então, um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão, na fraternidade. Não é? A palavra grega koinonia, não é? Traduzida aqui como comunhão, ela ocorre 12 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido é literalmente o sentido de parceria, de participação, não é? E de comunhão espiritual. Então, se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Então, onde não há comunhão entre os crentes, também não existe a igreja solidamente edificada. Né, irmãos? Onde tem competição entre as pessoas, ou qualquer tipo de desunião que fuja à contextualização da comunhão, da fraternidade, ali não temos uma igreja edificada na palavra. Você vê, quanto menos tem palavra, mais tem bagunça. Uma vez alguém infelizmente me criticou e disse assim, na igreja do pastor Mário Sérgio ele não permite muita coisa. Eu digo, olha, na igreja que eu dirijo, primeiro que a igreja não é minha, ela é de Deus. Segundo, na igreja que eu dirijo, ela tem o fundamento na Bíblia, solidamente edificada. Tá certo, irmão? Solidamente edificada. Muita coisa eu evito, por quê? Porque vira na baixaria. Né? Já pensou uma pessoa pregando, outra vem e interrompe, e dizendo que é Deus? Não tem sentido, irmãos. E mais, ó, quando o Espírito Santo de Deus usa, ele não desequilibra ninguém. Quem é usado por Deus é usado em sã consciência. E eu vou falar mais para você, acredite, que por experiência própria, eu vou dizer a vocês que a maioria das vezes que somos usados por Deus, a gente nem sabe na hora. A gente vai saber depois, uma pessoa testemunha. Um dia eu entrei na igreja, estava precisando de uma palavra, ou um dia eu ia passando e ouvi um louvor, um dia eu estava passando e aquele irmão estava lá conversando. Aí depois é que você toma conhecimento que você está sendo usado por Deus. Então não existe igreja onde seus membros vivem isolados, não é? E não mantém comunhão uns com os outros. A igreja precisa permanecer unida. E vai algumas dicas aqui. Além da palavra de Deus, não é que a gente não precisa de algo além. Além que eu digo não é fora da palavra. A gente precisa, além de ensinar a Bíblia, versículo a versículo assim, a gente precisa incluir na contextualização desse ensino coisas, por exemplo, chama os crentes pelo nome. Cheguei no lugar para pregar uma vez e tinha um irmão que era o irmão mentira. E eu tive que dar uma lição de moral. Como é o nome desse irmão? Fulano de tal. Então o nome dele vai ser fulano de tal. Nada de mentira. Vamos tornar os irmãos conhecidos dos outros, citando eles pelo nome, chamando eles pelo nome, não por apelídio. Né, irmãos? E glorificando a Deus pela vida dos irmãos, incentivando os irmãos a uma vida de comunhão e de unidade. Também unidade e fraternidade, não é? Então a igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e da fraternidade entre os membros. Jesus orou pela união fraterna dos seus discípulos. Não é? Um dos grandes males da igreja da atualidade está justamente na quebra da comunhão cristã, né, irmãos? Que está provocando uma grande fragmentação no corpo de Cristo. Então, no que depender de nós, devemos ter paz uns com os outros. Nos esforçar, né, irmãos, por manter a comunhão cristã dentro da nossa igreja, dentro das nossas igrejas locais, da igreja onde a gente congrega, onde a gente abraça os irmãos. Agora, queridos, também na esfera social, né? A igreja precisa também se expressa ou se expressar
na esfera pública, tá certo? Então a igreja tem o seu lado social. Então, se por um lado a koinonia significa comunhão, por outro lado, koinoneo, não é, possui o sentido de ajuda contributiva ou partilha, tá certo? Então é usado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, por exemplo. Então, nesse sentido, em Romanos 12, 13, o sentido de socorrer os mais pobres em suas necessidades. Então, o apóstolo Paulo elogia os filipenses, não é, por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Então, não se trata apenas de matar a fome, tá certo? Deixando eles vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. Então, a igreja não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos carentes, dos mais pobres, não é, irmãos? Jesus ressaltou esse fato. Então, que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm pouco, não é? Então, o apóstolo Paulo ele exorta a igreja para atentar para esse fato. Aqui também há uma grande brecha para murmuração, não é? O que a igreja está fazendo com os dízimos? O que a igreja está fazendo com isso, com aquilo outro? Eu vos digo, eu não sei na igreja de vocês, tá certo? Agora, na minha igreja, na igreja que eu dirijo, e a igreja que eu faço parte, não é? Eu vou até expandir um pouco, não só a igreja que eu sou o pastor, mas a igreja que eu faço parte, há uma grande mobilização social, não é, irmãos? No sentido de ajudar os necessitados. Só para vocês terem ideia, eu vou falar aqui na pré-aula. Meu Deus, o pastor é doido, vai falar na pré-aula? Vou. Porque eu tenho um pastor que ele fala nos eventos públicos, nos congressos de missões, ele diz. Não é, irmãos? Não tem o que esconder. Agora eu vou falar, talvez, o problema é que a gente não coloca na mídia, não coloca na Globo. Agora, tem um detalhe. Só para vocês terem ideia, a igreja que eu dirijo, eu distribuo por mês, em média, 0,5 tonelada de alimentos. Em média, né, irmãos? Na maioria dos meses dá mais do que 0,5 tonelada. Então é muita coisa, não é, irmãos? Em vista do papel da igreja de pregar o evangelho para a glória de Deus, quando eu sei que tem algum crente da igreja que eu cuido passando necessidade, eu vou lá e ajudo. Né, irmãos? Para a glória de Deus, isso aí tem acontecido. E antes de murmurar, antes de dizer, perguntar o que a igreja está fazendo com o dízimo, com a oferta, blá, 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 evite levar isso para a escola dominical. Mas se for, procure saber primeiro como trabalha o departamento de assistência social da sua igreja. Então, por exemplo, eu foco mais na distribuição de alimentos. Mas eu tenho notícias de igrejas da mesma cidade que eu atuo como pastor, igrejas que fazem sopões durante a madrugada, almoços durante o dia, tá certo? E uma série de outras iniciativas que eu poderia relatar aqui nesse sentido da esfera social. Há poucos dias a gente promoveu uma ação social, onde teve corte de cabelo, atendimento jurídico e uma série de outros serviços prestados na esfera social para o benefício daqueles, principalmente, que são mais necessitados. E foi uma bênção para a glória de Deus. Queridos, agora eu quero chamar a sua atenção para uma divisão, para aliás, não a divisão, a visão da Igreja de Cristo em 3 aspectos. Então, primeiro, a missão da igreja para com Deus. Então, volte-se agora na missão da igreja para com Deus. Dentro da missão da proclamação do Evangelho, nós temos deveres, eu disse a você. Então, vamos focar nisso agora. Primeiro, na missão, então, nos deveres da igreja para com Deus. Então, quando o assunto é Deus, primeiro, não é, como eu já falei, a igreja precisa adorar. Então, eu já dei um termo de adoração e eu quero acrescentar que adorar também pode significar o quê?
chegasse a Deus de modo reverente, submisso e agradecido, com a finalidade de adorá-lo. Então, adorar é um ato total, não é, irmãos? De total rendição, também de gratidão e exaltação a Deus. Então, adorar a Deus é um serviço sublime da igreja para com o Criador. Então, nós devemos adorá-lo e servir a Deus com toda reverência, não é, irmãos? Também com todo fervor na alma, sinceridade e dedicação. Então, adorar também é exaltar e reconhecer que Deus é o Senhor Criador de todas as coisas, tá certo? Então, uma das principais formas de adoração a Deus, a mais conhecida, digamos assim, é por meio do louvor. Então, o louvor do latim laudare, não é? Que significa serviço de adoração prestado voluntariamente a Deus. E na sua essência, louvar significa voluntariedade de espírito em adorar e servir ao Supremo Deus. Louvar a Deus significa servi-lo em espírito e em verdade. Então, de acordo com a enciclopédia bíblica, Champlin, louvar significa adorar, glorificar, tá certo? Magnificar e oferecer também ações de graças. Então, o louvor, ele brota do coração que sente gratidão, tá certo? O louvor, ele brota do coração daquele que rende ação de graças, aquele que rende admiração. Então, a música, ela sempre esteve presente, tanto no culto de Israel, como na igreja primitiva, tá certo? Então, a música, ela faz parte do culto, é um elemento do culto. Também, para com Deus, existe o serviço cristão. O pastor Claudionor de Andrade, ele define como serviço cristão, ele diz que deriva-se do latim, não é? Servitium, e significa trabalho, encargo, missão. Então ele diz assim, ó, o serviço cristão é a atuação consciente do discípulo de Cristo, visando a expansão do reino de Deus e a glória do nome de Deus. Então, o serviço cristão consiste na evangelização, na realização de missões transculturais, na assistência social e na manutenção da comunhão com os santos. Né? O seu principal objetivo é a glorificação do nome de Cristo, pois a igreja é tanto uma comunidade de serviços e de educação, como uma comunidade de adoração ao único Deus verdadeiro. Então, dentre muitos objetivos do serviço, aqui eu destaco 3 com os irmãos. Primeiro, todo serviço cristão tem como principal objetivo glorificar a Deus. Né? É um dos princípios da ética. Portanto, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que façamos para a glória de Deus. Tá certo? Então, o serviço cristão tem por objetivo glorificar a Deus. Também a edificação da igreja. Então, todo serviço cristão deve ter o objetivo de promover a edificação do corpo de Cristo. Então, sempre que nós formos prestar um serviço à igreja, um serviço cristão, um serviço pautado em Cristo, nós devemos perguntar qual a edificação que aquele serviço que eu vou prestar, ele vai trazer para a igreja. Também o serviço cristão é servir ao próximo, não é, irmãos? Então, sempre será um serviço ao próximo, atendendo às necessidades físicas, também emocionais, espirituais e sociais do próximo, não é? Glória a Deus por isso. Queridos, também eu posso falar, eu falei da missão da igreja para com Deus, e aí nós temos também alguns deveres da igreja para com o mundo. Tá certo? Para com o mundo. Então, para com o mundo, como eu já falei, nós temos a missão de pregar o evangelho, tá certo? Isso foi entregue por Deus à igreja. Todo cristão deve estar ocupado com essa tarefa, tá certo? Com o objetivando sempre conduzir pecadores a Cristo, tá certo? Quer seja por meio da evangelização infantil,
da evangelização pessoal ou da evangelização em massa. Todo cristão deve estar envolvido nisso. Então, assim como Jesus, que dedicou grande parte do seu ministério, não é, irmãos, à pregação do evangelho, então a igreja primitiva, que todos os dias anunciava Cristo aos perdidos, então a igreja atual, ela não pode deixar de anunciar a salvação através da fé em Cristo, tá certo? Pois o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento pleno da verdade. Glória a Deus. Também, fazer missões transculturais, não é, irmão? Já anunciei os irmãos, e aí vamos lembrar da lição passada, não é? Missão vem da expressão latina missione, não é? Que se originou, por sua vez, do verbo mittere, que significa ação, tarefa, ordem, mandado, compromisso, incumbência, encargo ou obrigação de enviar missionários. Então, no grego corresponde a palavra aposteló, não é? Que em português é apóstolo e significa alguém enviado por ordem de outro para realizar uma missão ou uma tarefa específica. Tá certo? E aí, completando essa definição, a gente pode acrescentar aqui, a missão primária da igreja é proclamar o evangelho de Cristo e reunir os crentes em igrejas locais onde possam ser edificados na fé, tornados eficazes ao serviço para implantarem novas congregações no mundo inteiro, não é? Então a palavra aí transcultural, ela traz a ideia de um missionário que se contrapõe, aliás, que vai além das barreiras da cultura de um povo ou de uma civilização. Ele vai além das barreiras da cultura para apresentar o amor de Deus. Então, só lembrando aos irmãos que as missões transculturais, dentro dessa definição, elas podem ser desenvolvidas tanto localmente, não é? Em outro localidade, ou também em outro país ou em outra civilização. Então, assim como Barnabé e Saulo, eles foram enviados pelo Espírito Santo para pregar em outras nações, então a igreja deve enviar missionários para pregar em outras nações, conforme o próprio Jesus Cristo, ele ordena, então, na grande comissão. Também a igreja, queridos, ela tem missão para com todos, tá certo? E dentro dessa missão, aí vem, né, irmãos, a questão da intercessão. Né? A igreja tem por missão interceder por todos. Então, interceder é pedir, rogar, suplicar, intervir, tá certo? A favor de alguém ou algo. Então, no sentido bíblico, não é? Significa literalmente orar a favor dos outros, na direção e no poder do Espírito Santo. Então, na intercessão, o que acontece? O intercessor, ele se põe diante de Deus no lugar de outra pessoa. Ele fala com Deus em favor de outra pessoa. Então, a Bíblia revela que Deus busca intercessores. E a igreja do Novo Testamento, ela intercedia pelos fiéis. Como, por exemplo, Atos 12, versículo 5, não é? Uma passagem conhecida, onde a igreja de Jerusalém se reuniu para orar pela libertação do apóstolo Pedro. Tá certo? Então, a igreja de Antioquia também orou pelo êxito do ministério de Barnabé e também do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele também diz a Timóteo, lá em Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 3, que se faça oração em favor de todos. E o apóstolo Tiago também, Tiago 5,16, ele ordena que todos os cristãos orem uns pelos outros. Não é? Então, a intercessão é uma questão bíblica, não é uma questão de vaidade ou de invenção, não, tire isso da sua cabeça, é uma questão bíblica. Também, a realização de ação social, como eu citei há pouco tempo atrás, que irmãos, majoritariamente, a ação social,
é uma responsabilidade do governo. Agora, a igreja, não é? A igreja, ela faz a sua parte. Como representante de Deus, a igreja faz a sua parte nesse sentido da ação social também. Então, além da evangelização e do ensino da palavra, a igreja ela também ajuda pobres e viúvas e necessitados, conforme a própria palavra de Deus recomenda. Na igreja primitiva, só para os irmãos terem ideia, era comum não só a pregação do evangelho, mas também a prática de ajudar os pobres em suas necessidades. Lembra aquele contexto de Ananias e Safira? Você lembra que havia um costume de que quem vendesse a propriedade deveria trazer o valor aos pés dos apóstolos para ser dividido com todos. Não é? Então, quando a igreja cresce, tornou-se difícil para os apóstolos cuidar dos necessitados. Então foram escolhidos 7 homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para executar a tarefa das ações sociais. Então, diversas vezes houve coleta entre os irmãos com o objetivo de socorrer os santos que estavam enfrentando dificuldade na igreja. Então, a Bíblia ela é farta, não é, irmãos? De exemplos, tá certo? De exemplos nesse sentido e outros sentidos também que eu poderia trazer nessa lição. Também a igreja tem a missão para consigo mesma, não é? Para com todos e também para consigo mesma. E aí, promover meios de comunicação, não é? Então, de acordo com a enciclopédia Champlin, né? A comunicação que eu digo é comunhão, né? A comunhão, porque eu estava agora há pouco estudando comunhão, lendo alguma coisa sobre comunhão, e dentro da comunhão a gente subdivide alguns tópicos, e um deles importante da comunhão é a comunicação. Não existe comunhão sem comunicação. Então, a Champlin diz que a comunhão consiste em um acordo em que diversas pessoas unem-se, né, e chegam a participar de determinada coisa. Então é o termo koinonia, não é, irmãos? Que envolve a ideia de participação, companheirismo, contribuição. E aí o pastor Claudionor de Andrade, ele descreve comunhão como vínculo de unidade fraterna mantido pelo Espírito Santo, que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Cristo Jesus. E aí, dentro dessa questão da comunhão, eu só quero lembrar aos irmãos que a comunhão, ela abrange tanto o sentido vertical, como o sentido horizontal, tá certo? Vertical como horizontal. Então, a comunhão vertical é a comunhão com Deus, tá certo? Então, nesse sentido, a nossa comunhão deve ser com Deus, com o Filho e com o Espírito Santo, com a Trindade. Tá certo? Comunhão, então, é passar a compartilhar dos sentimentos, propósitos e desígnios de Deus. É ser participante da natureza divina. Ou, biblicamente falando, lá em João capítulo 15, é ser vara da videira verdadeira. Então, a comunhão vertical, ela é praticada para com Deus. Ela deve existir. Também a comunhão com os homens, que é a comunhão horizontal. Tá certo? Então, também deve haver comunhão uns para com os outros. Então, antes estávamos longe de Deus, mas pelo sangue de Cristo chegamos perto. E por esse motivo, passamos a integrar este povo, não é? A igreja, ou o grupo daqueles reunidos para fora. Não é? Glória a Deus por isso. Também, queridos, ensinar a palavra de Deus. Então, algo que a igreja faz para si própria, né? Então, Jesus exerceu um tríplice ministério de cura, pregação e ensino da palavra de Deus. Então, esse mesmo ministério tríplice, ele foi ordenado e confiado à igreja, tá certo? Então, após a ascensão de Cristo, os apóstolos e discípulos continuaram a ensinar. Então, a igreja dos dias primitivos,
ela dava importância ao ministério do ensino. Por exemplo, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles passaram o ano todo ensinando a igreja que estava em Antioquia. Em Éfeso, o apóstolo Paulo ficou 3 anos ensinando. Está lá em Éfeso, capítulo 20, e versículo 20 também, e versículo 31. E em Corinto ele ficou 6 meses, conforme Atos 18 e 11. Então, os últimos dias em Roma, né, no apóstolo Paulo, foram ocupados com o ensino da palavra de Deus, conforme a gente lê em Atos 28 e 31. Então, o ensino das escrituras sagradas é algo indispensável, digamos assim, para o crescimento e a edificação da igreja, por alguns motivos. Eu vou destacar 3 aqui. Primeiro, somente a Bíblia é inspirada por Deus. Então, para quem ensinar outra coisa, se somente a igreja ensina e edifica? Não é? Somente a Bíblia, aliás, ensina e edifica. Então, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Somente a Bíblia é viva e eficaz. E somente a Bíblia ela é infalível. Então, está aí 3 grandes motivos para a igreja ensinar a palavra de Deus. E aí, queridos, chegamos ao final de mais uma pré-aula. E eu quero lembrar os irmãos, né? Fazer aqui um breve resumo do que eu falei para os irmãos. Então, falei que a igreja ela tem uma grande comissão na terra, não é? Que ela foi chamada para ser sal e luz. Agora, só lembre-se, não é? Que como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano da palavra. E lembre-se também que como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus, né? E aí, ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja ela cumpre com a missão para o qual ela foi chamada, tá certo? Então, assim como o mundo não surgiu do acaso, nem da vontade humana, a igreja veio a existir também pela vontade soberana de Deus, com o objetivo de cumprir um propósito especial na terra. E dentro desse propósito, né, estão inclusas algumas missões, tal como adoração, evangelização, intercessão, ação social e o ensino da palavra de Deus. E aí eu concluo dizendo para os irmãos que cabe a cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, trabalharmos em prol do reino de Deus, cumprindo a missão que Cristo nos confiou. Glória a Deus por isso. Que lição maravilhosa. Mais uma grande lição para a glória de Deus. E, amados irmãos, continue firmes no propósito do ensino e da escola bíblica dominical. Só lembrando aos irmãos um detalhe. Toda semana eu falo um detalhe. Vou falar mais um detalhe da escola dominical. Lembre-se que o professor ele tem a obrigação de preparar a aula, né, irmãos? De dar o melhor. E os alunos também. O aluno não é porque não vai ensinar que ele não vai se preparar para a aula. Ele vai ler a lição, se possível ler subsídios, não é? E anotar suas dúvidas e suas colocações para contribuir com a aula. Tá certo, irmãos? E isso vai ser uma bênção. Convide outros irmãos e, se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 6. Paz do Senhor a todos e uma excelente aula na presença de Jesus Cristo.